Eu realmente achei essa frase de Freud assim encantadora, né? O homem mostra que realmente ele era capaz de ver o profundo de cada ser humano. Então, quando ele diz: onde e como pode o pobre infeliz, nesse caso o terapeuta, adquirir as qualificações ideais de que necessitará em sua profissão? Onde e como? Onde ele pode encontrar? Na faculdade, nos livros, no estudo intelectual e culto da bibliografia psicanalítica, psicológica, é aí que ele vai encontrar as qualificações necessárias para ser um terapeuta, um curador de almas. Como ele vai fazer isso? A partir do narcisismo dele, de querer ser admirado, de querer ser reconhecido, de querer ser considerado uma referência numa determinada área de estudo, nas titulações que é capaz de colecionar, né? Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. É aí que o infeliz terá que encontrar aquilo que procura para se autodenominar um terapeuta? Não. Freud estava convencido, absolutamente convencido, que o onde e o como não poderiam ser outro lugar a não ser o mundo interno do próprio terapeuta. A atenção, o cuidado, a capacidade de se abrir para compreender suas experiências internas, o próprio sofrimento do terapeuta, a sua dor, porque o terapeuta não é alguém fora do tempo e do espaço. Ele não é alguém não alcançável pela angústia, pela depressão, pelo pânico e por todos os transtornos psiquiátricos que nós amamos descrever como doenças, né? Nesse sentido, a vida praticamente se tornou uma doença, como diz Carl Jung, né? Os deuses se tornaram doenças porque tudo que a gente sente virou doença. Então a gente não consegue mais crescer e o projeto de vida normal é tão anormal que faz com que a gente paralise e fique todo o tempo congelado numa idealização de saúde, né, que nunca coincide com o nosso próprio estado emocional. Então, eu creio que Freud, ao perguntar onde e como, ele se referia aos ritos de iniciação. Aos ritos de iniciação que o homem antigo era capaz de experienciar a partir de um chamado. A partir de um chamado. Eu não posso provocar em mim mesmo emoções, sentimentos, angústias e depressão. Eu não posso. Mas alguma coisa em mim pode me alcançar. E me alcançar de forma dramática. Quando alguma coisa me alcança de forma dramática, só tem duas formas de lidar com isso. Aceitando aquilo que nos alcançou e compreendendo a natureza daquilo que nos alcançou, traduzindo aquilo que nos alcançou em sabedoria e conhecimento da alma, ou sucumbir àquilo que nos alcançou. Não tem outra saída, só tem essa saída. Então Freud percebeu que o onde e o como, o infeliz, né? Ele chama de infeliz essa pessoa, né? Porque só alguém infeliz pode realmente ser conhecedor de um tipo de sabedoria particular, destilação da sua própria solidão, da sua própria atenção, da sua própria devoção silenciosa no escuro da noite, a compreensão da sua própria infelicidade. Não é a infelicidade resultada do narcisismo frustrado, mas é uma infelicidade ôntica, é uma infelicidade de não se sentir total, de viver nas suas próprias carências. É dessa infelicidade que Freud fala. E nesse sentido, então, o terapeuta é um infeliz por excelência.
porque ele sofre, padece de uma experiência interna de incompletude que ele não se incomoda mais, porque passou a compreender que é essa incompletude que faz dele um terapeuta. Ele não é alguém completo, ele não é alguém que sabe tudo, sabichão, que leu tudo, por isso é sabichão, coisa alguma, ele não quer mais ser nada disso. Ele largou isso de mão porque se deu conta de que isso paralisava o desenvolvimento dele. Então ele é alguém aberto ao que chega, né? E foi capaz de compreender que aquilo que chega como problema traz já dentro de si próprio, no interior do problema, a própria solução. Então é uma atitude de abertura. Jung chamava uma palavra em alemão, Gehen lassen, que é deixar e fazer acontecer ao mesmo tempo. Então ele deixa acontecer e presta atenção, que é o Betrachten, que Jung usa em alemão, que é a atenção, que é estar grávido de alguma coisa, no sentido de uma gravidez psíquica. Freud é impressionante, porque ele faz a pergunta certa: onde e como o infeliz conseguirá encontrar aquelas atitudes que poderão fazer dele um terapeuta. Em nenhum outro lugar, a não ser dentro de si mesmo. É importante ler tudo, estudar tudo, ter bastante conhecimento intelectual, mas, como diz Mestre Jung, tem que esquecer tudo isso quando estiver no relacionamento com o próprio paciente, porque ali são duas vidas que se encontram, dois seres humanos, com suas carências, seus sonhos, suas frustrações, né? E é dessa mistura alquímica que surgirá um terceiro termo, tanto para o paciente quanto para o analista. O analista não é aquele cara que estou completo, meu processo de individuação está feito e você é um infeliz que veio aqui se queixar dos seus sofrimentos e eu tenho a saída para você, tá? Eu tenho a sabedoria para você. Coisa alguma, o analista não é essa pessoa assim, né? Ou não deverá ser. Ele é alguém que está atento ao que está acontecendo lá e aqui. Portanto, a transformação é mútua. Freud é excepcional nessa frase, né? É um homem assombroso. Sigmund Freud, um homem realmente assombroso.